Olá, tudo bem com você? Hoje vamos falar sobre inclusão, acessibilidade e mercado imobiliário. A nossa convidada do programa Conexões Imobiliárias de hoje é a Júlia Coutinho, corretora de imóveis. Obrigada por você estar aqui hoje, Júlia. Obrigada também, uma satisfação imensa estar aqui com você, compartilhar um pouco da minha experiência e o que o mercado tem para as pessoas com deficiência e que precisa de acessibilidade. É um tema tão importante, né, Júlia? Sim. Às vezes a gente pensa só em quem é cadeirante, mas se a gente for ampliar o olhar, idosos, pessoas com mobilidade reduzida, crianças. Então é uma pauta realmente muito importante, muito relevante. Sim, com certeza. E que às vezes é deixada de lado, né? Então, assim, corretores e profissionais do setor, arquitetos, engenheiros, precisam se atualizar ou estão atualizados? Como é que está esse mercado? Bom, é importante a gente estar atualizando sempre, né? Mas qual o cenário atual diferente de 10, 15 anos atrás? Eu falo assim porque nessa idade eu era uma adolescente, por assim dizer, e quando eu ia visitar os apartamentos ou casas de algumas amigas, tinha uma dificuldade imensa com relação a entrar, a piscina, a banheiros, entendeu? Coisa que hoje a gente já encontra uma certa acessibilidade em alguns locais, não todos, né? Estava comentando com um amigo meu, cadeirante, que em piscinas, em áreas comuns, não tem rara ter acessibilidade dentro de uma piscina. Aí você pensa, uma pessoa com deficiência em um idoso, ou uma pessoa com mobilidade reduzida, como é que ela faz o uso daquela piscina, né? Aí tem toda uma situação para que ela possa estar usufruindo daquela área comum. Mas alguns lugares dispõem sim de uma piscina adaptada, de uma área comum completamente adaptada. Inclusiva, né? Exato. O que seria então a área comum inclusiva? Seriam rampas na piscina? Seriam barras? Para quem está em casa nos assistindo conseguir imaginar esse local. Isso, exatamente. Além de rampas na piscina, uma cadeira específica para entrar dentro da piscina. Porque a cadeira comum não pode, né? Tem que ser uma que consiga entrar lá dentro e sair sem dar prejuízo também para outros condôminos, né? Que vai usar aquela área. Então, tem toda essa estrutura que precisava ser olhada um pouco de perto. E hoje existe a legislação. Sim. Você também é advogada, não é isso? Então, é interessante, né? Tem a legislação que é a Lei Brasileira de Inclusão, que esse ano, em 2025, vai fazer 10 anos, né? Tá tendo algumas reformas para melhorias, mas é interessante salientar que, muito embora exista há 10 anos, ainda muita coisa tá ficando ainda esquecida, né? Mas já existe. Vamos pensar assim, coisa que a gente não tinha, levando mais ou menos aquela data que eu falei no início da nossa conversa. E foi justamente essa ausência que motivou a criação da lei, essas demandas diárias. A gente tem cerca de 18 milhões de pessoas com deficiência no Brasil inteiro. E eu vou lhe dizer uma coisa, esse número eu consigo dobrar ele facilmente. Como, Julie? Porque uma pessoa com deficiência, quando ela está com um acompanhante, aquela pessoa automaticamente vai se tornar uma, por assim dizer. Por quê? Porque o acompanhante ele não vai no canto que a outra pessoa não consiga ir. Seja um irmão, o esposo, a irmã, o filho, enfim. Ou seja, ali a gente vai ter duas pessoas com deficiência, uma de fato e uma que acompanha. Então o número dobra. Perfeita colocação. E assim, você como profissional corretora de imóveis, você já lidou com alguma situação constrangedora ou não? Já passou por algo que te constrangeu e como foi que você conseguiu? Eu sei que você é essa mulher que vira a página ligeira que só, já. Sim. Mas já aconteceu? Já fui vender um empreendimento, né, de alto padrão e estava no lançamento, aquela loucura, muita gente querendo. E a minha cliente, pessoa sem deficiência, mas entendia toda a necessidade, né, de toda a situação ali. Porém, na hora que eu fui reservar o apartamento dela, muitos corretores vieram para cima para reservar o do cliente deles, e eu fiquei lá embaixo, tive que ficar gritando pro pessoal, pro coordenador do produto me ver e eu deixar reservado o apartamento da minha cliente, né? Além disso, já teve casos de alguns locais
querer outro corretor para ficar no stand, em vez de eu ficar naquele stand. Exemplo, meu próprio marido. Na época, meu marido ele não era corretor, hoje ele já é. Ele era somente estagiário. Mas o local preferiu ele, por ser uma pessoa sem deficiência, para ficar no stand. Então, acontece várias situações adversas, imobiliárias que já não quiseram que eu ficasse lá atendendo, já aconteceu em imobiliárias grandes, viu? Enfim, tem situações, mas é aquela coisa, eu não vou fechar os olhos para ir. Isso não me abate. Por quê? Porque eu tenho uma demanda para atender, né? E eles precisam da minha visão, né? Teve um cliente meu que veio de fora e ele disse assim, Julie, eu quero que você ache minha casa porque você vai entender o que eu preciso. Tranquilo. Falou o que ele precisava, ele também cadeirante, com dinheiro, porque essas pessoas com deficiência também são economicamente ativas. E daí conseguiu o imóvel dele, ele comprou a casa, deu tudo certo e ficou muito feliz, né? Ele até relatou que outro corretor talvez não tivesse a mesma visão que eu tinha para atender, né? Que eu tive para atendê-lo. E tem situações, né, bem interessantes. É um segmento importante que precisa ser bem visto. Isso. Ser visto de uma forma ampla, de uma forma empática. O que te ajuda no dia a dia a superar essas dificuldades? Eu sei que você tem uma força interior muito grande, né? Bom, eu acho... A minha mãe, quando eu era criança, a mãe disse assim para mim uma determinada frase. Filha, você não vai ter a mim nem os seus irmãos para sempre. Então, no momento que ela falou aquilo dali, virou uma chave. Que eu tinha que me virar, me adequar às situações. E que a vida ela vai ter que seguir, ela vai ter que continuar. E eu busquei essa força através do que a minha mãe falou e vendo como ela lidava com as situações. Minha mãe faria dessa forma, então eu vou fazer. Né? E isso daí, a minha mãe, assim, ela foi uma força enorme para mim, ainda é, graças a Deus. E eu tiro essa força dela. Quando eu digo assim, mãe, eu não consigo fazer tal coisa, ela, quem disse para você que você não consegue? Aí eu, verdade. Eu vou lá e faço. E a presença de profissionais com deficiência no setor, ela é rara, como você já falou. Então, assim, hoje você acaba sendo referência para outros profissionais? Você já escuta isso? Você... Sim, com certeza. Escuto alguns profissionais falando, algumas construtoras também legais que dizem assim, olha, venha para cá para poder você ser referência, né? Já recebi esses convites, mas infelizmente eu não posso estar presa em um só local, né? Porque meus atendimentos para esse público geralmente ocorrem ou no período da noite ou então nos finais de semana, né? Porque é onde o público está trabalhando, né, na semana e eu não posso estar nesses locais presos. Então, eu prefiro ficar solta e dar assistência quando necessário, quando sou pedida. Então, sim, já servi de inspirações para algumas pessoas já chegam, perguntam, até mesmo tiram dúvidas sobre, né? Então é bem interessante. O que você observa quando visita um imóvel pensando no ponto de vista da acessibilidade? Eu sei que seu olhar é apurado, é diferenciado nesse quesito. Então dá uma aula assim pra gente, assim que você chega no imóvel, quais são os itens que você já observa? Pronto. Além dos desníveis que eu observo logo por conta da locomoção com a cadeira de rodas, ou até mesmo alguma criança, né, não se machucar nem nada, meu principal ponto é o banheiro. Porque além de ter muitos acidentes com pessoas sem deficiência, o acidente ele também acontece com a pessoa com deficiência, com criança, com idoso. Então, eu olho logo, o banheiro cabe uma cadeira convencional? Cabe uma cadeira de banho? Então, se der, tá perfeito. Ele já é um imóvel que já conseguiu cumprir boa parte da demanda. Aí o restante a gente vai adaptando, né? Se tiver um desnível, dá para ajeitar, nivelar. Se tiver uma porta que não passe ali, já dá para ver uma situação diferente, né? Para poder deixar o imóvel todo adaptado. Uhum. Tem alguma história com algum cliente interessante que você gostaria de partilhar conosco? De alguma vivência que foi marcante, não só para você, mas para o cliente também, que o cliente depois agradeceu e disse, olha, eu nunca mais vou esquecer esse momento. Tem sim, com certeza. Esse que eu lhe falei, né, anteriormente, que veio morar aqui em Fortaleza e que nos conhecemos na internet e foi videochamada, os primeiros contatos.
o imóvel eu fui apresentando para ele eu mesma, entrando, olha, aqui dá para a gente entrar aqui, assim, e ele super tranquilo, até ele chegar aqui, e inclusive recebi indicações, né, de outros amigos que precisaram, também sem deficiência, para poder fazer o atendimento. Então foi um atendimento assim maravilhoso, bem humano, né, tanto da parte dele, e eu não vislumbro somente o dinheiro. Claro que é bom a gente receber, né? Mas eu vislumbro a necessidade da pessoa, que ela precisa ali, para mim é fundamental. Questão da segurança também, que eu não penso em colocar o meu cliente em qualquer local, porque ele precisa de uma certa mobilidade para sair do imóvel também. Então, é um tempo que você entra dentro de um carro, você abre a porta, em segundos você está dentro de um carro. A pessoa com deficiência, não. Se ela usar um aplicativo, né, um carro de aplicativo, ela vai precisar de uns 2, 3 minutos para montar a cadeira, para poder sair. Então, a segurança é bem importante. Existe algum incentivo para quem é deficiente e quer comprar um imóvel? Existe questão do financiamento? Como é que funciona? Ou é da mesma forma ou não? Tem como você procurar, sei lá, algum desconto ou alguma coisa que a lei ampara? Porque eu comparo a questão do veículo PCD. Sim. Que a pessoa com deficiência, por lei, tem o direito de adquirir veículos com as isenções. Exato. E na compra de um imóvel, Julie, tem alguma diferença também ou não? Não, não tem. Tudo é do mesmo jeito, né? Financiamento, ocorre a mesma documentação, tudo certinho. Uma vez chegou uma cliente, né, perguntando se daria certo ela financiar, porque ela recebia somente o BPC Loas, infelizmente não dá, porque o BPC Loas é para quem vive em estado de miserabilidade. Enfim, não, só é normal o financiamento para todo mundo. Né? Seria interessante, né? Porque na questão do carro, as isenções são o ICMS e... IPVA. No IPVA não paga, o ICMS é outra isenção. São 2 isenções, que não tem 2 impostos. E já no imóvel, não. No imóvel é tudo incluído. Tudo incluído. Então, de repente, né, poderia ser interessante, né? Poderia. Ter. E com relação ao mercado imobiliário aqui em Fortaleza, de acessibilidade, você tem visto melhorias? Tem alguns bairros que você... Mirelle, eu estou investindo mais para os meus clientes com deficiência, ou então com mobilidade reduzida. Como é que o mercado aqui em Fortaleza está nesse sentido de acessibilidade? Bom, a gente sente uma certa dificuldade. Como? Existe, claro, você vê uma construção, tem apartamentos adaptados, tem, mas ele não dá uma certa opção, eu quero um térreo. Não tem um térreo. Vai ter só no 5º andar, o 5º andar é adaptado, por exemplo, né? A pessoa quer numa cobertura, o apartamento da cobertura não é adaptado, o que é adaptado é do 2º andar. Então, seria interessante ter essa liberdade de escolha. Eu quero morar no 5º andar, então no 5º andar tem algum adaptado? Tem. Não, eu quero morar numa cobertura. Na cobertura tem um apartamento adaptado? Tem, eu posso comprar. Entendeu? Então, o que está faltando mesmo no mercado que eu vejo seria isso. A liberdade de escolha de comprar um apartamento adaptado. Porque existem as unidades mais em locais específicos, em andares específicos. Entendeu? Não tem assim, diferente, vai chegar a Mirelle. A Mirelle vai comprar um apartamento. Ela pode escolher qualquer unidade de qualquer andar, assim, dê certo no financiamento dela. Pessoa com deficiência, não. Tem os pré-determinados. Então, eu vejo que poderia melhorar aí esse ponto. E um imóvel com acessibilidade, Julie, isso agrega valor? Ele pode ser vendido por um valor mais alto no mercado? Acaba que valoriza? Olha, na planta, quando está em construção, o preço dele é igual para todos, né? Não importa se ele é adaptado ou não, vai ser igual. Porém, depois de pronto, a pessoa comprou, se ela quiser vender por um preço maior, fica a critério da pessoa, né? Claro que valoriza. Por quê? Porque eu estou dando ali como é que eu poderia falar? Uma opção. Né? Uma possibilidade. Um plus. Exatamente. Né? Assim. Exato, seria isso. Porém, eu não acharia justo eu ter que pagar mais por essa condição. Você está entendendo? Então, eu acredito que no momento que está na construção, como está acontecendo, está tudo igual, os mesmos preços.
se tá ali no quinto andar, exemplo, eu pego muito quinto andar, Sim. porque eu já vi muito isso. Tá ali no quinto andar, os apartamentos todos adaptados, todos têm o mesmo preço, o do quarto também, o do sexto também, tudo o mesmo preço. Eu queria que você contasse um pouco da sua história para quem está nos assistindo. Eu já conheço, mas quero ouvir de novo. Certo. E vale a pena todo mundo que está em casa conhecer um pouco da Julie, dessa mulher que é uma potência de superações diárias. Bom, a minha história ela é simples, né? Eu tive poliomielite com 2 anos de idade, né? A partir daí minha mãe foi fazendo fisioterapias para que eu pudesse ter uma vida melhor. Estudei, né? Estudei ensino médio, fundamental, fiz faculdade, sou casada, vai fazer 10 anos agora, trabalho no mercado imobiliário, também atuo no setor jurídico, né? Na área do consumidor, então... A minha história é assim, trabalho também com estratégias digitais, tenho assim, a Barbie profissões, sabe? Então, é isso, a minha vida ela não tem limites, o que der para fazer eu vou lá e faço com excelência. Sim. E uma mulher que se reinventa todos os dias, né? Exato. Você está sempre, por exemplo, na área da corretagem imobiliária, você já entendeu rapidamente que precisava ir além, então não bastava ter o registro profissional de corretora, mas que precisava estudar tráfego, aí você passou a ser especialista em tráfego pago, né, em campanhas e tudo, para vender melhor, é isso? Vender mais? Exato. Minha primeira venda veio da internet. Foi assim que eu fiquei conhecida, fazendo ali meus anúncios, porque foi um pouco antes da pandemia, né, que eu peguei o registro, em 2019. Aí em 2020 veio a pandemia, eu disse, não posso ficar parada, né? Então, já fui fazendo treinamento, comecei a vender pela internet. Esse meu cliente que eu trouxe de fora foi pela internet. Hoje eu presto serviço para outros corretores de tráfego pago, né? Já é como diz, um plus, né, a mais. E faço tráfego pago para o meu esposo também, ele vende também através da internet. Ele trabalha, né, na construtora, mas a gente manda para ele também. Então é isso, a gente tem que se reinventar e se movimentar, né? Você acha que a corretagem imobiliária, o setor imobiliário, ele é acolhedor para pessoas com deficiência? Sim, eu acredito que sim. Os corretores são bem solícitos, são pessoas maravilhosas, não tenho assim o que reclamar, sabe? São pessoas que eu amo todos, essa profissão é uma profissão maravilhosa. Então, quando eu preciso de um socorro, eu ligo para olha, você tem assim, você pode me ajudar? Opa, consigo e tudo. Então, existe essa irmandade, né? Pelo menos eu sinto isso comigo e com alguns colegas próximos. Uhum. E com relação, como eu estava perguntando, da lei, você acha que houve avanço na questão do cumprimento da lei? Porque a lei existe, né? Mas houve avanço na questão de colocá-la em prática? Ou a gente, de repente, ainda falta muito aí para a gente caminhar? Falta bastante para a gente caminhar. Muita coisa mudou, claro, a gente não pode negar. Mas que ainda está engatinhando, certo? E eu digo isso que a culpa não é da lei, por assim dizer. São das pessoas com deficiência que não vão atrás dos seus direitos. Porque a lei, a lei de justiça, ela é inerte. Ela só vai se movimentar se você for provocar ela. Então, é o que eu digo, vá atrás do seu direito. Se você tem direito a isso, vamos lá conversar, vamos fazer alguma situação para que você exerça seu direito. Então, nós, pessoas com deficiência, sem deficiência também, correr atrás do seu direito para que ela não fique uma lei morta. E recentemente, você, agora na gestão 2025 a 2027, a Julie Coutinho é conselheira do Cresce Ceará. Sim. Você sempre teve vontade de participar das atividades classistas? Sim. Ou não tinha passado ainda pela cabeça? Tinha, sim. Tinha. Quando eu entrei no curso, eu conversando com o meu amigo corretor, eu perguntei para ele, como é que eu faço para entrar lá no Cresce? Tá ali, aí ele, você tem que participar mais, né? Tem que estar nos eventos, se conectar com as pessoas. Aí eu fui seguindo o beabá, como eu disse, o que eu vou fazer eu faço com excelência. E eu fui fazer isso, fui me conectar com as pessoas até chegar como conselheira do Cresce. Isso lá, quando eu fui fazer o curso ainda, já estava ali tentando entrar. Eu tenho muito carinho pela Julie Coutinho. A gente fez uma reportagem com ela pela TV Cresce Ceará, em 2021.
Eu e a equipe de comunicação do Cresce Ceará, um time muito especial, a gente fez a reportagem. Justamente a Julie teve a oportunidade de falar das dificuldades, ela e o esposo dela. Fomos no stand de vendas, batemos um papo com os dois. Me marcou muito uma frase que vocês falaram, nunca mais esqueci, que vocês falaram o seguinte: quando a gente ainda não tinha o nosso carro próprio, nosso transporte, a gente pegava ônibus já para trabalhar. E o motorista falava muito assim: vocês estão indo para o hospital ou estão indo para o shopping? Vocês estão indo para o shopping ou para o hospital? Como se a gente só tivesse esses dois lugares para ir. E a gente tem o direito de ir para qualquer lugar. Eu nunca mais esqueci esse ponto. Para mim foi muito marcante. E assim, você pode conversar com qualquer pessoa com deficiência que use transporte público, vai ser a mesma fala. Uma amiga minha, que ela tem uma filhinha, né, uma linda filhinha dela, o pessoal pergunta se a filha não é dela, é de uma amiga ou de uma irmã ou se é sobrinha. Como também se a pessoa com deficiência não pudesse ter filhos. Meu marido, ele não é meu marido, para algumas pessoas. Ele é meu irmão, ele é meu amigo. É seu amigo? É seu irmão? Né? Então acontece isso. Eu quero mostrar só um trechinho da matéria para vocês. Vamos conferir junto? Em uma sociedade onde julgamos os outros e nós mesmos pelo que podemos ver, é preciso olhar além. Juliana Coutinho descobriu isso praticamente quando nasceu. Aos 2 anos de idade, ela pegou o vírus da poliomielite e ficou sem os movimentos das pernas. Conviver com as sequelas da doença é um desafio diário, enfrentado de cabeça erguida. Então, assim, como é que eu vejo hoje? Hoje eu vejo que não só uma pessoa com deficiência numa cadeira de rodas ou qualquer outra pessoa, ela vai enfrentar barreiras. Agora, como ela vai superar isso daí? Aí vai depender do mindset que ela tenha. E não existe forma melhor para entender o outro, senão se colocando no lugar dele. Então eu pedi a Juliana essa gentileza dela me emprestar a cadeira de rodas dela e eu poder sentir por alguns momentos como é ser uma pessoa com deficiência. A gente fez essa matéria assim com tanto coração, a gente teve uma conexão assim tão especial, eu e toda a equipe, Luan Gerard, Nina Sani, que essa matéria rendeu o Prêmio Ganges de Comunicação de 2021. Eu falo disso com muito orgulho, porque foi algo que transformou o nosso olhar. Então daí, Júlia, é importante da gente trazer aqui para essas rodas de conversa, para poder a gente mudar o olhar. Eu acho que a gente ainda tem um olhar muito limitado. Sim. A respeito de questões que são tão importantes, porque é aquela velha frase, quando não acontece com a gente tem um olhar limitado. É verdade. Com certeza. Eu estava pensando isso no caminho para cá, né? Se porventura cada pessoa donos de construtoras tivesse um filho com uma pessoa com deficiência, ele ia criar liberdade para o filho. Então, cada andar ia ter um apartamento adaptado para o filho dele escolher qual andar ele quer morar. Né? A piscina também ia ter uma acessibilidade para o filho dele entrar ali e sair a hora que ele sentir vontade. Mas, infelizmente, isso não acontece, né? Vai acontecer, eu tenho fé que isso vai acontecer. Né? Tem locais que são maravilhosos. Eu fiz uma simulação antes de ontem sobre um B&B aqui, né? Supomos que vamos alugar um apartamento e passar 4 dias aqui. Tive dificuldade de achar um apartamento por temporada totalmente adaptado. Procurando ali nos B&B, procurando em vários locais, meu Deus, não tem. Não achei, né? Alguns longe, não era no local que eu queria. Só por questão de simulação. Por que eu fiz isso? Porque em São Paulo eu fui atrás de um e eu achei muito fácil. Né? Será que em Fortaleza, que é uma cidade turística, vem gente de todos os locais, praia, exatamente, a 4ª maior capital do país, e tem essa dificuldade, né? E São Paulo eu achei tão rápido, no Rio também eu achei rápido, onde hospedar com banheiro adaptado, com piscina, com tudo. Então acho que aqui também deve se atentar a esse olhar. Quais são as principais demandas que você observa para o PCD, ou mesmo para o idoso, para pessoas com crianças, como você bem falou, né? Além da liberdade, eu acho assim que a liberdade é de ir e vir. Eu posso entrar e sair tranquilamente, se você puder, aquele local é acessível. Né? Então, eles procuram muito isso. A liberdade de entrar e sair sozinho, tá? Muitas vezes eu viajo só. Então, eu quero que esse local eu consiga entrar e sair só.
Para quê? Para que eu não tenha que ocupar uma outra pessoa, sem que eu precise dobrar aquele número. Lembra que eu falei? São 18 milhões de pessoas com deficiência. Isso eu englobo tudo, tá? Desde deficiência auditiva quanto física. Autista, enfim. Todos. Então, quando eu estou sozinha, eu não dobro esse número. Agora, quando eu levo meu marido, quando eu levo uma irmã, eu preciso dobrar. Então, a gente precisa disso, para que a gente não dobre. Você foi buscar o conhecimento. A gente vê que você está muito por dentro da legislação, das necessidades. É preciso também ir buscar conhecimento para poder a gente viver melhor? Com certeza. Não só o conhecimento, mas também a experiência. Agora eu vou jogar a bola para você. Quando a gente fez aquela matéria que você disse assim, Ju, deixa eu ver como é andar na cadeira. E você fez um pequeno trajeto, né? E você me falou uma coisa que eu não vou saber, nunca vou saber o que é isso. Porque para mim o normal é aquele. Você disse assim, Ju, essa altura que a gente sente toda a quintura, a fumaça dos carros, tudo. E para mim isso aí é normal. Por quê? Porque eu não sei como é estar acima de 1,70 m, não sei se essa altura é de 60, 70. Mas enfim, o que é estar em pé eu nunca vou saber. Então para mim aquilo ali é o normal. Talvez a imunidade da pessoa com deficiência de aguentar esses mormaços seja até um pouco mais forte do que uma pessoa que já está aqui no alto, né? Então, além de buscar o conhecimento, eu seria buscar a experiência também. Eu dei uma palestra em uma empresa e eu pedi para um deles transferir de uma cadeira para outra sem usar as pernas, só usando a força dos braços. E eles, nossa, sentiam muita dificuldade, né? E era uma empresa que vendia carros. E daí eu falei, essa é a transferência de uma pessoa com deficiência vai fazer para um carro. Quando não tem força nas pernas, ela vai usar somente a força dos braços para fazer a transferência. Aí eles se atentaram a isso daí, né? Quando eu for apresentar um carro, ver um carro que fosse mais fácil para a pessoa fazer a transferência, né? Isso quando é uma pessoa idosa, né? Que tem a limitação, mas consegue andar, é um pouco mais tranquilo, né? Mas quando trata-se de um cadeirante, já é bem diferente. Se colocar realmente na realidade do outro, né? Isso. Sempre eu fico refletindo quando a gente conversa. Eu sempre saio transformada, eu nunca saio a mesma pessoa. Legal conversar contigo de novo. Obrigada. E a gente tem que agradecer a construtora J. Simões, que gentilmente nos cedeu esse apartamento incrível. A Júlia já chegou aqui encantada. Sim. Já conseguiu mentalmente uns 3 clientes. Foi, Júlia, para esse imóvel? Sim, eu já olhei aqui, eu já quero esse. Eu já entrei encantada para esse apartamento desde a entrada. Né? Eu já vi ali a acessibilidade bem legal. E aqui dentro também maravilhoso, né? A gente acompanhou a entrada da Júlia, o Luan já fez as imagens. Sim. Então, agradeço demais você ter vindo, ter tido essa empatia conosco também, de estar mais uma vez participando do programa com contribuições tão... Obrigada, eu que agradeço o convite de estar aqui, de falar com você mais uma vez, de levar esse conhecimento, né, para mais pessoas e trazer um pouco de reflexão, né? E estou sempre disponível para conversar com quem precisar, algum corretor que precisar de alguma assistência também, eu vou estar disponível e é só chamar. Então hoje a gente fica por aqui. Eu quero agradecer a você por estar conosco aqui no programa Conexões Imobiliárias. Semana que vem a gente está de volta. Tchau, tchau.